Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal No Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis e o meu propósito aqui no canal é realçar e reafirmar a nossa fé católica. Vamos refletir um pouquinho sobre a fé como também um ato eclesial. Já vimos que a fé é um ato pessoal, eu creio, mas também tem um ato coletivo, nós cremos em comunidade. Então, a dimensão eclesial da fé. Então, a acolhida deste Deus que se faz auto-oferta em Jesus Cristo tem também uma referência que nós chamamos de permanente, categorial e social. E nós estamos nos referindo à comunidade de fé, à igreja. É nela que a pessoa é convidada a viver a sua fé. E ela, a igreja, se autorrealiza nessa fé quando a recebe e a atualiza. Nós já tivemos oportunidade de comentar de que a revelação que está presente de uma forma privilegiada na Sagrada Escritura, igualmente já falamos com vocês um pouco essa relação que existe entre fé e revelação. Então, é nesse sentido de que a igreja mostra por onde nós deveremos. A igreja mostra por onde nós devemos caminhar. Qual a nossa fé? Então, quem nos mostra o caminho da fé é a igreja, porque foi ela quem recebeu a revelação de Deus. Esta revelação que se encontra de uma maneira privilegiada na Sagrada Escritura, em consonância com a compreensão e interpretação que a Sagrada Tradição lhe confere. Então, a referência eclesial, a importância que assume a vivência coletiva da fé. Não é só uma vivência pessoal, é também uma vivência coletiva. E é nessa coletividade é que nós celebramos, festejamos e juntos caminhamos rumo ao Deus que se revela, esse Deus que é a salvação. Então, por mais que alguns queiram não reconhecer a importância da igreja, ela tem uma função, uma dimensão que somente ela pode oferecer. Não somos nós que vamos determinar aquilo que nós devemos crer, mas é Deus. Deus, por sua comunicação, por sua revelação, e essa revelação, por sua vez, foi conferida exatamente à igreja, para que ela nos mostre o caminho da fé. Porque senão, facilmente, nós podemos cair em caminhos e compreensões que não são corretos. A igreja nos mostra por onde devemos caminhar. E mais, ela nos ensina, ela nos educa na fé. E essa fé celebrada, essa fé vivida enquanto igreja, faz com que a própria igreja, o próprio povo de Deus, se fortifique enquanto comunidade, enquanto vivência concreta da sua fé. Então, por isso, a missão da igreja está, sobretudo, relacionada em ser presença e verdade do amor de Deus, ou seja, presença da autocomunicação em Cristo como verdade e amor. Aí precisamos deixar muito claro. A igreja tem essa missão de estender a ação de Cristo, essa presença e a verdade do amor de Deus que Jesus Cristo comunicou a nós por meio das suas palavras, por meio das suas ações, por seus milagres, sinais que ele realizou. Agora a igreja vai prolongar essas obras que Cristo realizou. Então é importante percebermos
a importância e a centralidade, claro, sempre da fé em Cristo, mas essa fé também vivida na igreja, porque ela nos ensina, nos educa, nos mostra como aquilo que Cristo fez, ensinou, é verdade e é amor para todos nós. Então a igreja, mediante a autocomunicação de Deus, se caracteriza assim pela presença permanente da verdade e do amor divinos. Por isso, é fundamental que também essa igreja esteja sempre muito atenta, muito crítica, para ver se tudo aquilo que ela realiza é essa presença da verdade e do amor de Deus. A gente não pode deixar que práticas ofusquem isso. Não. A igreja é o lugar da presença e da ação de Deus na vida das pessoas. Para que as pessoas procuram a igreja? Exatamente para ampliar, para fortificar a sua relação com Deus. Então, a fé em Jesus Cristo, mediada pela igreja, que nos mostra o caminho, que nos mostra a verdade, é um elemento central. Mas precisamos, da mesma forma, perceber que a igreja, ela também se realiza nessa fé, nessa celebração. É ela que cada vez mais vai ganhando vida, vai ganhando vivacidade. Porque tudo aquilo que acontece no seio da igreja é algo que traz vida, que quer trazer salvação. Então, a situação plural na qual estamos inseridos torna imprescindível que a igreja seja dialógica, como também missionária. Então, a igreja que procura ir de encontro com o outro. E esse outro, muitas vezes, é diferente, todos somos diferentes. Mas existe uma unidade. Onde é que está a unidade? A unidade da fé em Jesus Cristo. Essa única fé de Cristo pode ser expressa de formas diferentes. Nós podemos celebrar de forma diferente, mas não podemos perder a unidade, que é a fé. É a fé que nos move. É a fé que faz com que sejamos cada vez mais próximos de Deus e do outro. Então, a vida enquanto igreja, a vida enquanto comunidade, ela nos mostra também esse aspecto da nossa fé. Vamos usar uma metáfora, estamos todos juntos no mesmo barco, então precisamos remar para que todos juntos nos mantenhamos na barca ou no barco e no caminho da salvação. É essa caminhada conjunta, é essa caminhada enquanto igreja que nos traz esta certeza. Isso acontece, como se diz aqui, mediante o diálogo. O que pressupõe o diálogo? O diálogo necessariamente pressupõe a escuta, escutar o outro, falar, mas também escutar. É uma via de mão dupla. Deixar que o outro também venha ao nosso encontro. Fale da sua experiência de fé, fale da sua experiência com Deus. Mas a igreja também tem uma dimensão missionária. A igreja tem por sua missão e vocação levar o evangelho para todas as pessoas. E aí, a gente às vezes estranha, mas existem muitas pessoas que ainda não tiveram acesso ao evangelho. A essas pessoas, nós também devemos buscar, ajudar, ensinar. Então, todos esses aspectos que nós estamos falando aqui, dessa situação plural, dessas diferentes percepções, elas são necessárias e, claro, se justificam desde que
façam referência à unidade. Onde está a unidade? A Jesus Cristo. E se faz referência a Jesus Cristo, claro, em comunhão com toda a compreensão e a vivência eclesial. Então, todos esses elementos, vão nos mostrando, ensinando a importância e o papel insubstituível que tem a igreja na nossa vida e na nossa vivência. Então, a igreja tem a missão indiscutível para a fé, porque ela não somente carrega a mensagem da fé, mas também procura lhe dar plena significação para o contexto e, portanto, ela é o lugar e o meio da nossa fé, pois acreditamos com ela e por meio dela. Essa até é uma frase que Karl Rahner diz nesse artigo dele. Então, veja bem, a igreja tem o quê? A missão imprescindível para a fé, porque a igreja carrega a mensagem da fé. Ela que nos mostra, nos ensina, ela nos educa na fé, como nós já falamos, e procura dar uma plena significação para o contexto. Mas o contexto muda? De fato, ele muda. Por isso nós temos história da teologia. Hoje, a forma do entendimento teológico, ele está em consonância com o nosso tempo. As perguntas que as pessoas hoje trazem são diferentes, por exemplo, das perguntas do homem medieval. Então, é importante essa interpretação teológica. Mas quem pode fazer? Quem vai mostrar o caminho? Por onde passa essa compreensão? Aí nós temos sempre como referência primeira o texto sagrado. E o texto sagrado entendido e compreendido à luz da tradição da igreja. Por isso nós entendemos porque ela é o lugar e o meio da nossa fé. Nós cremos enquanto igreja. Ela é o meio, aquilo que facilita, faz a mediação para a nossa vivência na fé. Por isso nós acreditamos com ela, com a igreja, e também por meio dela, porque ela favorece, dispõe dos meios necessários para a nossa salvação. São aqueles meios privilegiados, estamos referindo aos sacramentos e tudo aquilo que constitui a igreja. Vejam a importância das celebrações litúrgicas, das orações litúrgicas. Tudo isso vai mostrando a importância e, ao mesmo tempo, a razão de ser da igreja. Ela, enquanto aquela que favorece a comunicação, a relação com Deus. Então, é um aspecto que a gente não pode abrir mão jamais. A igreja tem um papel fundamental, não é um papel secundário. Então, porque ela favorece a nossa fé, ela que nos abre os olhos para onde nós devemos crer, nos ensina e cada vez mais permite que nós também avancemos na nossa compreensão. Então, a gente não deve ter essa falsa ideia de que a igreja atrapalha a minha fé. Ao contrário, ela dispõe de todos os meios para favorecer cada vez mais a minha vivência e a minha compreensão. É ela que nos ensina, realiza os sacramentos. Como é que nós temos acesso, por exemplo, à Eucaristia? É a igreja que nos concede esta grande bênção, essa grande graça sacramental eucarística. E se nós, de fato, buscamos esse alimento salutar para nós, nós percebemos quão importante, como nós nos solidificamos na nossa vida, na nossa compreensão dos fatos e da própria vivência da nossa fé. A Eucaristia, já diz lá a Constituição litúrgica Sacrosanctum Concilium,
é o cerne da nossa vivência, da nossa compreensão litúrgica. Então, todas as nossas ações, todas as nossas compreensões têm como referência central a celebração dos sacramentos e, mais especificamente ainda, a Eucaristia. E a Igreja que faz e celebra a Eucaristia. E nós nos tornamos beneficiários dessa grande bênção, deste grande dom que Deus confiou à Igreja. Lembra aquele mandato lá na última ceia? Fazei isso em memória de mim. É uma ação que se repete e traz mais do que uma memória, se concretiza, presentifica aquela ação de Cristo. Nós fazemos esse memorial que é continuamente atualizado na vida e na ação da Igreja. Então, diante disso, a tarefa da Igreja consiste na proclamação da verdade. É um dos aspectos também importantes. Então, fomentar a fé em Jesus Cristo na comunidade mediante a prática da caridade. E não permitir que preocupações cotidianas façam submergir a missão central, ou seja, a edificação do reino de Deus. As realidades existentes na Igreja têm como meta o reino de Deus, já instaurado em Jesus Cristo, claro, mas que caminha para a plenitude, que é a vida eterna. Então, nós enquanto Igreja, nós estamos peregrinando. Não é por acaso que a teologia usa essa compreensão de igreja peregrina e de igreja da glória, igreja celeste. Então, o anúncio do reino de Deus Pai realizado, feito por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo, claramente mostram como que a igreja tem essa missão de fazer com que esse reino aconteça cada vez mais já hoje. Claro, nessa esperança do futuro escatológico, isto é, desse futuro vindouro que nós estamos falando, que é a vida eterna. Mas já é uma realidade palpável, a partir daquilo que Cristo fez, a partir daquilo que Cristo ensinou. Claro que a presença e ação de Cristo na nossa vida, levar isso muito a sério, trazer isso para o nosso cotidiano, já faz toda a diferença. Mas é inerente à nossa fé também a esperança da vida eterna. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se você gostou, peço para que você se inscreva no canal. Também, se desejar, dar o seu like e também comentar. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade.